Cheguei. Tem microfone? Tem microfone ou não? Não sei se vocês estão me ouvindo. Cheguei, eu sei, esta noite, por uma alameda do zoológico eu ressuscitei. Eu que amo os animais, sorridente aqui aterrissei, como a foto na parede. Ela é tão bonita, eu estou tão bonito que ressuscitei. Para que cantar? O século XXI vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos amar tudo que não pudemos amar na vida. Com o estrelar das noites admiráveis, ressuscito-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e anseio o futuro. Ressuscito-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscito-me por isso, ressuscito-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amores servis. Ressuscito-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, uma favela, um buraco. Ressuscito-me para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra vive, a terra é um ser vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos, ressuscitemos! Eu cantei essa música porque essa música fez parte de um espetáculo que o meu irmão Luiz Antônio Martinez Correia fez, um grande artista que foi assassinado na noite de Natal com 107 facadas, mas que deixou uma obra maravilhosa. Ele fez uma peça de Mayakovsky chamada O Percevejo. E ele passou para o Caetano as letras do Mayakovsky que o Caetano musicou. Mas parece que é de outro jeito que canta, não é? Como é que canta? Talvez, quem sabe, um dia, pela alameda do zoológico, ela ressuscitará. Ela que... Não, mas aí o meu irmão está fazendo 30 anos de assassinato, esse com 107 facadas, que foi uma coisa, como se diz, um terremoto aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde ele era muito querido. Teve uma missa de sétimo dia ali na praça de Ipanema, e foi uma coisa muito grande, porque até então os crimes de homofobia, as famílias calavam. E minha família, eu, todos nós íamos para a Cinelândia e berrávamos, né? Até que se criou um movimento chamado Luz da Cidade, que os diretores de teatro fizeram na época, né? Mas esse ano vai acontecer 30 anos dessa coisa brutal que aconteceu com ele, não? Porque era um poeta delicado, maravilhoso. E ele, na música, então, ele traz Mayakovsky, não? Tá bom. E eu cantei numa peça que eu fiz, Macumba Tropófaga, agora. Eu quis cantar essa música agora porque eu saco o seguinte, que de tanta porrada que o mundo está levando, nós aqui no Brasil, de tanta porrada que está se levando, e de tanto sofrimento que esse caminho para o nazismo está acontecendo com tanta rapidez, não é? De tanta porrada, as pessoas ficaram assim meio... Eu me lembro que aconteceu o mesmo quando começou a ter muita tortura
no ano de nos anos 70, nos anos 70 começou, também houve um desânimo. E nós criamos, o Teatro Oficina criou na época um trabalho chamado Revolução. Lição de voltar a querer. Porque com essas porradas as pessoas ficam meio assim, né? E elas, então é necessário que a gente se ressuscite. E que a gente volte a querer. Que volte a nossa pulsão, nosso tesão pelas coisas. Principalmente nós, do Sul. O que une o Sul? Todos os países que foram colonizados. Países colonizados pelo imperialismo, pelo colonialismo mais ordinário. Colônia, colonialismo, imperialismo. Eu estive em Moçambique, exilado, e eu me lembro dessas músicas todas que eles cantavam, se libertando na libertação de Moçambique, no dia 25 de junho de 1975. Mas então, esse movimento, agora, eu acho que o Sul, que foi, por exemplo, o Sul está sendo recolonizado. No Brasil, pelo menos, tem uma recolonização talvez mais brutal que a primeira, porque é uma recolonização feita através do mando dos rentistas, do capital, do grande capital, aquele que fez aquela imensa desigualdade no mundo lá. E que não sabe o que fazer, porque o mundo tem uma população enorme, não sabe o que fazer, a não ser, como diz uma frase da peça que eu vou fazer agora, Rei da Vela, fazemos parte de um todo ameaçado, o mundo capitalista. Ai, se os banqueiros quiserem, eles... Há um momento em que a burguesia se declara cansada de carregar nos ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas culturais e outras besteiras, e se organiza como classe, policialmente. Esse momento chegou agora. Isso ele disse em 1937, o ano que nasceu, há 80 anos atrás. Mas é o ano que o stalinismo, o nazismo e o comunismo, o nazismo e o fascismo, aliás, esse trio de ismos mandava no mundo lá e provocava a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos vivendo uma época muito parecida. Porque aconteceu o seguinte, o Brasil teve um processo desde o suicídio de Getúlio Vargas, que suicidou-se, que suicidou-se deixando uma carta, testamento, onde ele entrega por que ele se suicidou. Ele evitou um golpe que teria acontecido. Ele se suicidou em 24 de agosto de 1984. Eu estava no colégio ainda. E aquilo tocou em minha geração de uma maneira enorme. Porque ele deixou uma carta maravilhosa, assim, um texto shakespeariano. Tanto que eu já ensinei esse texto várias vezes. A Carta Testamento, onde ele entrega tudo que está sufocando a posição dele, né? Porque o Brasil herdou dele uma posição de reformas de base, não de revoluções, reformas de base, super necessárias. Reforma agrária, por exemplo, muito importante, porque se a gente tivesse reforma agrária, a gente não seria obrigado a ter banana com inseticida em supermercado. Era outra coisa, né? Reforma agrária, enfim, todas as reformas que o Brasil precisa até hoje e precisará mais a partir de agora, vinham sendo minha geração eu nasci politicamente nessa geração com Jean Goulart. A gente nem suspeitava que ia haver um golpe. Não foi como dessa vez, que a gente foi sabendo que já ia ter um golpe. Naquela vez a gente foi pego de surpresa. Eu me lembro que a impressão que eu tinha é que o chão saía dos meus pés. Mas, na primeira fase da ditadura, a geração mais sacrificada foi a geração que me antecedeu. Darcy Ribeiro, Lina Bardi, Leonel Brizola, enfim. Mas, logo depois, a minha geração emergiu em 1967. E esse 1967 coincidiu de vários artistas no Brasil estarem ligados
Não sabiam, nós todos estávamos sentindo que o momento era outro, que tinha que haver uma transformação profunda depois do golpe militar. Não se podia voltar a trabalhar do mesmo jeito que se trabalhava antes do golpe. Tinha que se reinventar, tinha que se reexistir. E a gente não sabia como. De repente, veio uma peça de 1937, do Oswaldo de Andrade, em nossas mãos, e ela é montada, e ela consegue trazer um grande filósofo, poeta, autor, que é Oswaldo de Andrade, que estava na sombra. Né? E Oswaldo de Andrade, com a antropofagia, movimento, porque em 2010, Oswaldo de Andrade escreveu o Manifesto Antropófago. E esse Manifesto Antropófago, em 1928, ele dizia que ele era o primeiro poeta pós-moderno do mundo. Pós-moderno não no sentido que tem a palavra pós-moderno atualmente nos salões de artes plásticas, no sentido da antropofagia, de fazer com que a gente regressasse exatamente à antropofagia, diante da colônia, diante da colonização, que a gente comece a colonização. Que a gente, por exemplo, eu era formado por Stanislavski, muito bem, por Brecht, muito bem, Grotowski, Artaud, tudo, mas, de repente, Oswaldo de Andrade trouxe, nesse momento, com a ligação do Glauber com Terra em Transe, o Hélio Oiticica tirando o quadro da parede, botando no corpo para dançar, fazendo as instalações com terra dele, o Caetano, o Gil, o Plínio Marcos, enfim. A minha geração emergiu e houve um movimento cultural de exportação de uma importância internacional muito grande, porque o Brasil se descolonizou. A gente começou a comer a cultura que nos colonizava. Já tinha uma tradição mais ou menos assim que vinha acontecendo na música, nos povos, nas favelas, com os índios, tudo. De repente isso emergiu, retornou. Quer dizer, a gente deu um chute na colônia, comeu a colônia, comeu, com amor, com dor, com tudo, mas comeu a colônia. E aí brotou um momento tão maravilhoso que, de repente, no governo Lula, o escolhido foi o Gilberto Gil para ser ministro da Cultura, um antropófago, um cara antropófago, realmente, um índio, um negro antropófago. Nunca, porque eu pensei que o Lula fosse pegar aquela cartilha do partido do PT, aquelas coisas caretas, né? Aquelas coisas todas que culturalmente não tem nada a ver, que são herança ainda stalinista. Show. Mas o Gil foi um antropófago. O Lula tinha uma lucidez tão grande que botou o Gil no Ministério da Cultura. Então, o Brasil teve um desenvolvimento cultural muito grande, de devoração mesmo da colônia. Eu tive a sorte de ter sido exilado depois de ter pego a Revolução Portuguesa dos escravos e chegado até a Moçambique, filmado a festa da Revolução de Moçambique. Não é? Quer dizer, foi um momento que o Sul, aliás, a gente dizia, o Equador balançava, mas o Equador, quando o Equador balança, o mundo todo balança. Não é? Quer dizer, aqui a gente vê muito esse balanço do corpo, porque o corpo, o sul do corpo, é de onde vem tudo. Queira ou não queira, tudo vem da libido. Chame de amor, chame do que for, mas tudo vem daqui, ó, do tesão. Tudo. O cérebro pensa com tesão, come o que vem da terra, que sobe através daqui. Ó. É por isso que esses povos geralmente rebolam. O povo que rebola, vai porrada em cima. Né? Mas o corpo que rebola é um corpo exatamente que vai no sul do corpo. É o sul do corpo, é a terra que irriga todo o corpo. A gente é uma emanação dela. A gente brota dela, ela está aí, e, ao mesmo tempo, a gente entra em contato com o cosmo, que atualmente a posição que eu acho muito bonita de um conceito que foi criado por um filósofo jovem brasileiro com nome francês, Jean Tible. O nome dele parece até o nome daqueles primeiros franceses que vieram na França Antártica. Ele escreveu um livro chamado Marx Selvagem.
Marx, inspirado no Oswaldo de Andrade. Marx, Silar. Comer Marx, sacaram. Marx, Silar. Corpo. Pode rir. Eu sou um palhaço, cara. Eu quero ver a risada. Mas o meu palhaço diz o seguinte, ele diz o seguinte, ele diz que atualmente a luta do capitalismo, do grande capitalismo, que não sabe o que fazer com a multidão, só sabe levar porrada e segurar dinheiro, o capitalismo é o grande antagonista dele, não é mais o operário que está incorporado, são a luta dos burus, chamados indígenas da América. Aqui em Portugal, no Brasil foi um erro de português. Os caras viram para a Índia, chegaram aqui e acharam um bando de gente pelada, então achavam que eram índios. Hoje, os índios não aceitam mais esse nome. A gente pode usar também, tudo bem, cara. Eu tenho horror politicamente correto, tudo bem. Mas eles se consideram burus. Gente como a gente. Burus. E houve uma evolução muito grande, acho que no mundo todo, em direção a essa percepção da descolonização. Nesses países todos que tem pessoas aqui, nossa, descolonização de Portugal mesmo, porque quando descoloniza, porque Portugal também era empregado da Inglaterra, da Europa, né? O colonialismo tem essa escala, né? de coisa. E eu me lembro que quando nós fomos com um grupo de teatro exilados e conseguimos sair e chegar em Portugal, que estava o governo da Revolução dos Cravos, né? E a gente teve contato com Portugal, que começou assim, uma revolução começou nos oficiais. Portugal estava realmente, a gente ia para o interior, estava na Idade Média. Então, a gente fazia Galileu Galilei, as pessoas pareciam que estavam realmente na Idade Média conosco, né? Era uma loucura, até que começou a vir uma revolução de baixo para cima, porque eram os oficiais que começaram, né? De repente, houve uma revolução maravilhosa em Portugal, uma revolução anticolonial. Ela nasceu da recusa dos portugueses de irem para a guerra contra os países de língua portuguesa, os países africanos, Moçambique, Angola, Cabo Verde, tem mais países aí. Mas o que eu dizia? Esqueci. O que eu dizia? Hã? Não, dessa revolução, que eu vi em Portugal uma coisa que é pouquíssimo conhecida, uma revolução que o líder era o general Otero de Carvalho, mas ele foi descendo com os sargentos, ele foi se hermanando com os sargentos e se criou a democracia direta em Portugal, uma coisa maravilhosa. A televisão era uma janela aberta para a comunicação da população toda, absolutamente. Era o tempo que ainda tinha só a RPT, talvez tivesse outra emissora. Mas eu trabalhei nessa época que eu filmei em Moçambique, fui com técnicos portugueses para lá. Mas, nessa época, houve uma descolonização progressiva de Portugal. Até você ver um povo que você está aqui, um povo de uma inteligência enorme que brota nesses momentos. Eu tive o prazer tanto de ver o Maio de 68, quanto de ver a Revolução Portuguesa. É preciso acreditar que tem momentos que acontece, não sei o quê, nem porquê, nem como, acontece que emerge a inteligência da multidão. A inteligência, porque nós fazíamos muitos trabalhos com os quartéis, os tanques de guerra vinham nos buscar, os sargentos, para nos levar para as fábricas ocupadas, para as fazendas ocupadas. Então, a gente teve uma percepção assim de uma democracia que pouco conhecida no Brasil. Eu espero que um dia seja publicado um livro chamado o segundo volume de uma seção de 3 livros com o nome de teatro, primeiro ato, segundo ato que tem essa história muito bem. Eu acho estranho porque não se fala nessa revolução. Lembra-se dos cravos e mais nada. Mas ela foi uma revolução de base que trouxe um povo muito eloquente à tona. Foi descolonizadora, como foi em Moçambique, como no Brasil estava sendo até esse golpe que nós já prevíamos, desde que Dilma Rousseff
venceu raspando, ela não pôde mais governar, começou com Aécio, né, Neves, esse cara que está super envolvido hoje, mas, enfim, foi um golpe absolutamente político de mudar a linha, independente de linha. O povo tinha votado num programa que não era um programa da burguesia. Tinha votado num programa que transava com a burguesia, até mais do que devia, mas ele também transava com as populações. Então, na medida que esse golpe foi um golpe para eliminar, está sendo um genocídio. Eu estou vivendo esse genocídio muito forte, porque eu faço parte de um grupo de teatro que existe há quase 60 anos, passando gerações, gerações, gerações. Eu sou sobrevivente. Eu e outro rapaz que vai fazer comigo agora, com 80 anos, o Rei da Vela, o Renato Borg. Nós estamos juntos agora nesse trabalho. Da minha geração, só tem ele nesse trabalho, mas houve muitas gerações que fizeram com que eu me renovasse e que foram também receber um conhecimento que nós tivemos dessas épocas assim muito abertas, com muito desejo de transformação, com muita vontade, prazer da mudança, da contínua mudança, né? E da descolonização, tirar Deus da cabeça. O maior colonizador é Deus. Arthur já dizia, para dar um fim no juízo de Deus. Deus é o maior colonizador que existe. Achar que tem um ser superior. Não, Deus está aqui, em nós ou em lugar nenhum. Está em nós todos, está em tudo, está nas tábuas, está em tudo. É só ter a percepção que é muito que esses países que foram colonizados têm como riqueza, que é a percepção dos burus, que é a percepção dos candomblés, dos terreiros de macumba, que é a música brasileira ligada às antenas e às raízes. Não basta só se ligar à raiz, tem que se ligar à antena, né? Tem que comer o mundo, comer o universo. Quando a gente inspira, a gente engole o universo. Quando a gente expira, a gente passa pelo nosso corpo, a gente devolve o universo, né? Então, esse momento de agora, esse encontro, é extremamente importante, porque, por exemplo, acontece que há 37 anos o Teatro Oficina foi tombado pelo seguinte, porque o grupo Silvio Santos, que é um grande grupo o CAP do vídeo financeiro no Brasil, ele corresponderia, não sei, a um Trump, sei lá, o Silvio Santos, né? Chegou um momento quando o teatro, ainda nessa época do Gil, do Juca Ferreira, foi tombado, todo o entorno sempre, eles não puderam construir nada no entorno. Quiseram comprar o Teatro Oficina primeiro, houve um movimento muito grande, aí são 35 anos de uma luta maravilhosa. Eu aprendi demais com essa luta, como eu aprendi, porque é muito bom você contracenar com o cara do capitalismo financeiro, e você ter que dialogar, como diz na antropofagia, sagrar seu inimigo, comer ele. Todas as peças que eu criei, e foram muitas, foram inspiradas, inclusive, no desejo de viver esse terreno que nós sagramos, que é o nosso entorno tombado, que na Bienal de 2013, na Bienal Internacional, ela trabalhou lá e ela extrapolou isso para a cidade, tentando criar um corredor cultural. E eles, no dia 9 de outubro, agora, vai ter uma reunião no CONDEFAAT, que é o órgão de... Olha a piada. Inclusive, eu queria o apoio de todos vocês presentes, todos presentes, e que se irradiasse pelo mundo, porque é uma coisa muito grave. Veja bem onde chegamos. O CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio artístico, cultural, turístico, antropológico, tudo. Esse vai julgar pedido de torres que o Grupo Silvio Santos faz. Porque esse grupo, atualmente,
ele recebeu do prefeito da cidade uma espécie de uma exclusividade de acabar com o Bexiga, de transformar o Bexiga num bairro de classe média. O Bexiga é a Lapa de São Paulo. É onde nasceram os teatros todos, os restaurantes, onde toda a muvuca de São Paulo, o centro cultural, o núcleo mesmo, a Lapa de São Paulo, é o Bexiga. E é onde os teatros todos, tá? E onde está o Teatro Oficina. Tanto que Teatro Oficina, Bexiga, Vai, é tudo a mesma coisa. Tudo que tem lá, né? Tem muita coisa importante para preservar, talvez até tanto quanto a Lapa, ou talvez mais até. Porque, atualmente, então, eles entram com o pedido de editor. Veja bem, eles inventaram uma coisa chamada jurídico, o advogado. O advogado deles entra. A coisa se assemelha, assim, a um golpe nazista. Uma coisa que o Brecht descreveu numa peça chamada Terror e Misérias do Terceiro Reich. Ele entra com uma ação, o advogado deles, uma ação junto ao governo do Alckmin, que mudou todos os conselheiros desse órgão de patrimônio que apoiavam durante 35 anos a não construção de torres, trocou, deixou só 2 pessoas a nosso favor. Então, eles, nesse dia, eles estão tentando fazer passar esse projeto, que considera um vasto janelão de vidro que a Lina Bardi criou na última obra dela, como foi a primeira da casa dela, aquela casa de vidro no Morumbi, com os 4 cantos assim de vidro. Aí ela abriu o janelão e plantou uma árvore. Essa árvore atravessou o janelão e foi dar nesse terreno do entorno que nós já sagramos. Inclusive, nos tempos de paz com o Silvio Santos, ele até propôs que a gente encontrasse um terreno para trocar com esse, e nos deu até um comodato. A gente encenou lá várias peças, instalou circo, instalou tenda, instalou restaurante, até que depois do golpe nós tivemos uma reunião com ele. É outro homem, é outra coisa. Eles estão apavorados ao momento que o capitalismo se sente ameaçado. E eles não sabem o que fazer, porque ele está com medo que os terrenos sejam invadidos por craqueiro, ele está com medo que o terreno seja invadido por sem-teto, por nós. Então, não pode pisar no terreno mais. E, sexta-feira, veja bem, no patrimônio, eles disseram assim, o Teatro Oficina não tem contrato com o Estado, e não tem mesmo, porque ele foi tombado várias vezes, depois desapropriado, para nos defender do Grupo Silvio Santos. Tem isso assim em todos os... Desculpe entrar nessa questão, mas é uma questão tão atual, e ela espelha tanta coisa ao mesmo tempo, ela tem que ser resolvida com a multidão, tem que ser resolvida com um grande apoio popular e internacional. Porque, enfim, eles querem que o Estado nos tire de lá. Eles não levam em conta as peças que fizemos, Os Sertões, Galileu, da Vela, Pequenos Burgueses, Hamlet. Não levam em conta. Isso não existe. Existe número. E nós somos número de pessoas, de vagabundos que estão ocupando. Aí eles, e na ironia, o advogado deles, veja bem, propõe que a gente saia de lá e o Condefat se instale lá, fechando o janelão que a Lina Bardi criou. Porque a Lina Bardi criou um janelão que você tem contato com a cidade atuando. Ela falou assim, ela fez galerias. Scala de Milano, São de Terreiro, dando para as catacumbas de Silvio Santos. Porque ela se chama Aquilina Bardi, né? Então ela tinha um olhar de águia, ela está fazendo um projeto lindo, ela pegou o segundo lugar, que foi preterido por um projeto de merda, de cimento. Ela tinha feito um projeto, nesse momento ela estava fazendo de fazer sobre a Anhangabaú o trânsito em cima, e recuperar o vale, o rio e tudo lá. Aí ela pegou o segundo lugar, então ela veio à oficina, mirando com o olhar dela de Aquilina,
Tanto que o nosso lugar chama Anhangabaú. Anhangabaú, 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 da felicidade. Nós pegamos o baú e teve uma relação durante 37 anos, mas já depois que tivemos uma reunião com ele, foi Suplicy nos levando, o grande santo da esquerda. Né? Suplicy é um santo. É inexplicável o fenômeno dele. Ele é um santo, ele pegou a causa para ele nos levou até o Dória foi lá no teatro. Quando eu cheguei para o Dória para mostrar uma coisa muito bonita que eles tinham lá, que era uma oficina de florestas que dava flor, fruto, tinham destruído tudo, o grupo queimou todo o terreno, porque a gente semeava lá com o povo. Semeou até domingo passado com a peça. Semeou no lugar. Fica lindo, é um lugar lindo. Nós queríamos deixar um vazio lá. Como é importante numa cidade de São Paulo ser um vazio. Instalar tendas para teatro de estádio, com alguns containers, sei lá, para a burocracia, mas fica vazio o terreno. É uma coisa que a cidade de São Paulo, que tem o nome desse santo horroroso, São Paulo, né? O santo que acha que a coisa mais fantástica do cristianismo é a crucificação de Jesus. E depois é a castidade, é o homem de cu fechado. Eu não falo esse nome. Para mim, em São Paulo é Sampan, Pan, que é aquele fauno. Né? Pan, Iopa, que é tudo. Vem, Pan, vem. Tem aquele poema lindo de Fernando Pessoa, no Cida. Fernando Pessoa é português, mas ele chama bem aqui nesse poema, com outro bruxo que é o Alex Crowley. Mas, enfim, está acontecendo essa coisa de que, olha, a cabeça deles é instalar o Condefat lá e destruir todo o teatro da Lina. Esse teatro foi considerado, em 2015, pelo The Guardian, o teatro entre os 10 melhores teatros do mundo, inclusive Epidauro, o melhor e o mais intenso. Porque realmente foi espetacular que a Lina Bade fez. Porque você tem um subterrâneo, você tem a terra no chão, você tem um teto móvel que abre, você tem contato com o cosmos. Se está chovendo, é uma coisa, fecha. Se tem estrela, se tem lua, tal. E um janelão enorme que você ouve o ruído da cidade, que para nós vira mar, coisa do minhocão, né? Vira o que for, mas entra na gente. E é um lugar que você atua em contato com as pessoas, com a cidade e com o cosmo. No sentido mais banal do cosmo. Cosmo é uma coisa banal. É o céu, é o sol, que a gente vê todo dia, só que a gente acha que é uma coisa esotérica falar em cosmo. E por isso que os índios, os burus, nos entendem a cosmopolítica. Eles têm a cosmopolítica. Porque como eles têm uma visão da Terra, por exemplo, eles têm o livro do Davi Copenau, não livro não, que eles nos fazem livro, o que o Davi Copenau ditou em Yanomami para um antropólogo francês, e levou 4 anos para chegar no Brasil. Chegou no Brasil agora. E é um livro da mesma importância que Os Sertões de Euclides da Cunha, que as obras do Freud. É um livro que vira tudo do avesso, porque te vê de uma perspectiva onde que ninguém conheceu profundamente, porque ele é o xamã dos Yanomamis, e ele tem uma eloquência muito grande, então ele se lembra de todos os rituais que ele fez e vai contando os rituais com uma abrangência total, inclusive a queda do céu, é porque eles acham que mexer muito na estrutura da Terra, no mineral, que pode desequilibrar, está desequilibrando a Terra, esses terremotos todos, esses deslocamentos de placa tectônica, porque a mineração é como se ela, no nosso próprio corpo, é como se ela oferisse a nossa coluna, a nossa estrutura óssea, né, nossos minerais, é a mesma coisa. Porque a gente tem tudo que tem a Terra, a gente tem no corpo, né? E aí, o que eu falava? A queda do céu. A queda do céu. Eles dizem exatamente, por escavação excessiva, o céu pode cair. Então, eles fazem muitos rituais para isso. Agora, a única coisa que tem de bom o minério, para mim, é água.
Água mineral. É a melhor água que existe. Agora, não sei se é verdadeiro ou não. Às vezes nem é mineral. Mas aqui tem água mineral, aqui tem. Eu vou, então, fazer uma ode à água mineral. Que nessa secura dos ares... Onde é que é? Peraí. Me serve, querido. Esse evento é tão abrangente que tem um maior absurdo. Ele chamou a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não veio, mas chamou. Mas ali já é outra coisa, né? É o sul do mundo, assim, ó, tapado. Engordadinho. Querendo brincar com arma. Não, coitado daquele povo. Aquele povo se adora. O presidente da Coreia do Sul é um homem de esquerda, tão maravilhoso, que ele mandou dinheiro para a Coreia do Norte, mandou víveres para a Coreia do Norte, porque o povo coreano se adora. Quando eles se encontram, eles choram tanto, não é? Nos encontros raros que eles têm. E olha que maravilha, um coreano do Sul, um sujeito de esquerda, aberto, de uma esquerda contemporânea, sem ranço nenhum de stalinismo, de vingativismo, nada, manda comida, manda dinheiro para os seus inimigos, né? Para o Estado inimigo. Mas precisa, porque é o mesmo povo. Né? Um gesto de grandeza, sim, maravilhoso, eu acho. É um homem tão importante quanto o Papa Chico. Né? O que está fazendo o Papa Chico também pelo Sul. Né? No sentido de... É simples, porque o Sul é você tirar da cabeça, você cortar, tirar da cabeça a colônia, porque precisa tirar do corpo inteiro a colônia. E o marketing é o próprio imperialismo. O marketing é insuportavelmente invasivo. Hoje em dia, você vai para a internet, você tem que ficar em briga com a publicidade. É um terror, mas ele tem o modus vivendi capitalista nele, no profundo dele, que é a mercadoria. Né? Ele nos toma todo como objetos de aplicação de algoritmos, coisa lá que seja, que já tem uma abstração total. Não é mais humanidade. É uma coisa de... A noção de gente para as classes da média alta para cima, e a média e a baixa, que tem o fascismo popular também, existe o fascismo popular. Ele cresceu muito ultimamente. Né? E a religião evangélica, que os traficantes aderiram e que faz com que eles estejam destruindo os terreiros de candomblé, e com essa coisa absurda que é liberar na universidade o ensino confessional, isso é para provocar guerra de religião. Em vez do estudo de todas as religiões, que é uma coisa maravilhosa, que abre os olhos para nós, para todas, é o fechamento. Realmente, não tenho dúvida, a gente vive os mesmos momentos do Terceiro Reich. Nós estamos em pleno Terceiro Reich. Sobretudo nós que estão querendo recolonizar. Todos os países que estão aqui, que são do Sul, eu tenho impressão, eu não sei, eu não conheço perfeitamente a cultura, a vida nesses países, mas eu sinto que isso é global. Essa chamada para o fascismo, e que fica próximo a uma guerra mundial, coisa assim, né? Então a gente tem que afirmar muito a nossa potência humana, animal, vegetal, mineral, né? Está tudo no corpo das pessoas, dos bichos, está no nosso corpo. Nós do Sul temos esse sentimento mais forte do que o hemisfério norte. Claro que tem gente do hemisfério norte maravilhosa, que sabe rebolar, que sabe das coisas. Por exemplo, Pierre Classes. Pierre Classes é um grande antropólogo francês. Ele escreveu A Sociedade contra o Estado. E eu criança, eu adorava ver os índios brasileiros pelados, assim. Achava aquilo uma maravilha. Mas aí me diziam, não, mas eles nem conseguiram fazer um império. Isso é tudo vagabundo, é um lixo, uma porcaria, né?
E eu adorava aquilo, né? Mas agora, o que eu dizia? Pierre Classe, exatamente. Ele descobre que são índios, que quando a coisa começava a se aproximar do império, eles desbundavam. Eles não iam na conversa do Estado. Eles desbundavam. Com a minha geração, teve uma parte que foi para a luta armada, outra foi para o desbunde. Eu fui para o desbunde. Eu acho uma coisa maravilhosa, que é a desconstrução toda do corpo. Você se virar de novo, você vê que você é um bicho humano. Somos todos bichos humanos iguais. Somos todos. Acho que estou falando demais, mas eu queria que vocês... A coisa que eu queria deixar aqui mais presente é essa coisa de voltar a querer. E, nesse sentido, o Teatro Oficina, se vocês que estão em outros países, o Google pega Teatro Oficina, mas vai para o site do Teatro Oficina. Inclusive a transmissão direta dos rituais que nós fazemos, não é? Porque nós fazemos um teatro ritualizado, cosmopolítico, de entidades. É um teatro que, inclusive, trabalha muito com o bárbaro tecnizado, quer dizer, com tecnologia de ponta, e transmite para o mundo os espetáculos diários, os ritos espetáculos diários. Né? Eu pedia que vocês fossem à internet e clicassem Workshop Theatre. E aí vocês vão ter informações sobre o teatro, que é talvez um dos remanescentes, porque mesmo os grandes teatros da Europa, eles foram colonizados de novo. É impressionante a publicidade. Você vê as grandes montagens dos grandes teatros de Shakespeare, os atores têm cara de modelo. E eles usam figurinos de época, coisas de época, assim, todo aquele gasto enorme no figurino de época, que nem Shakespeare usou aquilo na época dele. Porque ele não tem época, Shakespeare é eterno. É gente, é sul mesmo, sulzão. Como Oswaldo de Andrade, sulzão. E outra coisa, eu queria receber apoio de vocês, porque é extremamente importante que a gente se apoie nesse momento, porque está vindo uma tempestade para a destruição de tudo em muito pouco tempo. Pode ser que eu esteja paranoico, mas eu acho bom ser paranoico numa hora dessa, porque vem vindo mesmo. Eu estou sentindo no meu corpo agora. Agora querem me tirar de um teatro onde eu trabalho há quase 60 anos. Eu sou um diretor conhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente. Nós fizemos espetáculos memoráveis, como Sertões, que aqui no Brasil foi considerado o maior espetáculo do século, que foi para a Alemanha 2 vezes, fez muito sucesso, Sertões de Euclides da Cunha. Eram 5 espetáculos. Hamlet, Banquete, As Bacantes. Nós temos um trabalho, assim, luxuoso. Porque tem os musicais que dominam, que são os enlatados, né? Todo mundo com a perna igual, na hora certa e tal. Aquele puro enlatado, chega de estampa, traduz para o brasileiro, uma tradução bem careta, e vai para a Broadway brasileira. E a classe média vai para aquilo. Né? Se entope daquele negócio importado. Colônia! O teatro brasileiro está totalmente colonizado, porque o teatro, por exemplo, que nós fazemos, que é um teatro... Até vou cantar uma música que diz tudo. Quero perfume... Vou cantar bem devagar para os tradutores poderem traduzir. Quero perfume das flores, ações multicores. Nesta festa colossal, tu és o teatro brasileiro, da vida, o espelho, não é um modo verdadeiro, a vida, o espelho, sambando nesse carro, sambando nesse carro, porque verdade não existe, meu amor, verdade não existe verdade absoluta, dá um fim ao juiz de Deus, não dá. Como é que é?
quero o perfume das flores, ações multicores. Nesta festa colossal eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho. Sambando nesse carnaval com a nossa arte que é imortal. Sambando nesse carnaval com a nossa arte que é imortal. Canta comigo, sambando nesse carnaval com a nossa arte que é imortal. Barreiras as venço com bravura, distribuindo a toda a gente distração e cultura. Sou a magia permanente na história do Brasil. Break sempre se fez presente. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Tenho beleza, sou a esperança, trago alegria nesse dia de folia. Eu quero o perfume das flores, ações multicores. Esse samba é lindo, é do Flávio Rangel, um diretor de teatro da minha geração que já morreu, com a Marlene cantando, com a Vila Isabel. Eu estava no exílio, esse samba me inspirou muito, muito, muito. Porque é o reconhecimento da importância. Porque eu vou fazer... O Oswald de Andrade, quando ele escreveu O Rei da Vela, ele dedicou ao teatro brasileiro esse enjeitado. Continua sendo. Mais que nunca, porque agora... Eu acho que a Oficina produz um teatro de qualidade ouro. De arte de exportação mesmo. Quando a gente sai para o exterior, a gente faz um sucesso enorme. E no Brasil inteiro. Só que agora a gente está imobilizado aqui, porque cortaram tudo, né? A repressão econômica é imensa. A Petrobras não nos patrocina mais. Então a gente vive de bilheteria. E de bilheteria, nós somos 70 pessoas. E a maior parte do nosso público são jovens que cobram barato. Então, é um trabalho imenso de resistência que tem que se fazer numa situação de ameaça como essa. A gente precisa de apoio, inclusive, eu sei que tem uma coisa bonita que aconteceu, que é você ter na ONU um socialista português, o Antônio, esqueci o sobrenome, mas ele é um homem que tem trabalhado muito com o problema da imigração. É um sujeito ligado a esse movimento todo de solidariedade, exatamente do sul do mundo. Ele está no sul do mundo, o cara da ONU, como o Papa também está no sul do mundo. Né? Mas tem essas pessoas que são especiais. O chinês, Ai Wenmin, né? Maravilhoso, esteve lá no teatro. Mas eu queria apelar a vocês que estão aqui, também os cariocas, e também os de outros países e estados, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre a situação grave do Teatro Oficina, eu estou aqui para esclarecer, por favor. Se eu não falei claro, acende a luz da plateia mais, está muito obscura a plateia. Eu desci aqui porque eu não gosto de palco. Fala, não, mas pera aqui, professor, está gravando. Vem cá. Eu quero que seja explícito. Eu queria ter o talento do Trotsky. O Trotsky chegava, não sabia o que dizer, chegava no lugar, dizia, e conseguia dizer tudo, porque ele partia do que dizia a multidão que estava escutando ele. Sacaram? A multidão que escuta tem uma coisa a dizer. E ela que fala por minha boca. Eu sou um médium da multidão. Eu sou um ator. Eu vou me inspirar nisso, então. Eu não sei muito bem o que falar, não. Assim, eu pensei mais... Já que eu acho que isso é uma dúvida constante na nossa geração, como que a gente pode ajudar de maneira efetiva? Jamais.
Ok. Vem cá. Eu fiz uma peça do Brecht chamada A Importância de Estar de Acordo. É onde ele diz, ajuda é igual a violência. Quem se não tem violência, não precisa de ajuda. O que a gente precisa é estar prestes, pegar o troço, estar junto, pegar a causa, sumir no corpo, fazer, sabe? Não é ajuda, ó, dispenso. Ou quando chega assim, uma ajuda, ou então me quer dar uma força. Não quero. Não, eu acho que é uma luta que precisa de você se entregar de corpo e alma. Você precisa entender ela, claro, porque é uma luta meio difícil de entender, porque é tão absurda, é tão George Orwell, de 1984, porque imagina, um lugar que é lindo, que foi tombado, que é considerado o melhor teatro do mundo, onde se faz o grande teatro antropofágico do Brasil, esse teatro virá o órgão de patrimônio, a inversão total dos valores. E fecharam a arquitetura que é considerada a mais bela do mundo, de Lina Bardi, que é uma arquiteta, hoje, já morreu, mas no mundo inteiro, ela é a grande atuadora ainda, na arquitetura dela tem uma influência enorme mundial, o que ela chama de arqueologia urbana, que não é ficar construindo prédio, torre, é destruir o que tem valor arquitetônico, histórico, humano, tira, conserva o que é importante, como ela fez no Teatro Oficina. Ali era um lugar que tem pessoa que já foi terreiro de Libertas, uma escrava que ganhou aquele terreno, a chácara do Bexiga, aqui é do Bexiga até a Avenida Paulista. Depois os italianos grilaram. Então é uma vila italiana que é do Iná. Então tem tijolinhos que a Lina Bardi deixou e os arcos romanos que ela deixou. Depois ela fez uma rua de terreiro mesmo, dando para um espaço aberto, dando para a cidade, né? Mas aí, eu quero saber. Fala. Eu acho que seria interessante você falar o que você entende por antropofagia. Eu acho que seria interessante, principalmente para as pessoas de fora, sabe? Antropo, homem, fagia, comer. Comi o homem. A rua que o Teatro Oficina é sediado, Rua Jaceguai. Quer dizer, Rua Jaceguai, nós somos dessa tribo. Come cabeça. Come cabeça. Aí, o que eu dizia mesmo? Antropofagia. Antropofagia é um retorno, um ritual da antropofagia carnal, que, segundo o Oswaldo de Andrade, só as puras elites indígenas burus conseguiram, porque a antropofagia não era para matar a fome. A antropofagia é um ritual, por exemplo, a própria família é comida. Há pouco tempo, tem uma antropóloga americana que foi visitar uma tribo em 1990 e poucos, enfim, há pouco tempo. Os índios comiam os próprios mortos, porque eles achavam que o cadáver, assim, solto na terra, era muito frio, e às vezes eles comiam o cadáver podre já, mas eles queriam ter o morto dentro de si, que é uma coisa ligada a essa coisa, essa função do estômago, da comida, né? Da comida. E Oswaldo de Andrade, que era poeta, transformou isso em uma metáfora, exatamente de comer a colônia, de comer o império, de comer Deus, de comer tudo que se te apresentar nas mãos. Isto é, de você experimentar, regurgitar e recriar, não se submeter. Por exemplo, a gente faz uma peça nas mãos, a gente reinterpreta a peça, ela não vem pronta. A gente descobre e cria um organismo vivo de teatro durante a gente, pelo menos em 40 dias, que é o período que dura, por exemplo, para fazer uma cabeça num terreiro, a gente trabalha junto, com uma equipe que trabalha junto e cria um organismo vivo que é uma peça de teatro, uma encenação. Por exemplo, essa encenação dessa peça, O Rei da Vela,
ela vai ter o mesmo figurino, a mesma cenografia, direção de arte do Ernest Bauer, de 1967. A mesmíssima, porque a peça, infelizmente, é mais atual que nunca. A gente vai montar a peça, claro, o Renato não tem mais 30 anos, tem 80. Então é diferente, mas ele tem dentro dele o verbo da antropofagia, que o Oswald de Andrade é um poeta que cria metáforas, e cria, assim como, não sei se vocês leram Serafim Ponte Grande, João Miramar. João Miramar, por exemplo, é uma gozação constante do estilo parnasiano. Aqueles discursos, aquelas coisas, tudo isso que voltou, que hoje está super parnasiano. Inclusive nos meios universitários tem muito isso. Essa coisa de falar da boca para fora, falar à toa, não é? Perda de tempo. Não é? Então, o que eu estava dizendo? Eu quero saber de vocês o que vocês podem fazer para se solidarizar a nós, divulgar, muito antes, desde já o que está aí, por exemplo, já ir para algum lugar, porque é 9 de outubro, não é semana outra, a gente pode ser exterminado. Claro que a gente não vai aceitar, claro que a gente vai reexistir, e estamos pensando de que maneira reexistir, mas do ponto de vista jurídico, eles fizeram um embuste, mandaram fora os bons conselheiros, bons não, os competentes, não acredito em bem e mal, tudo é além do bem e do mal, mas os conselheiros competentes, solidários à nossa causa, que é uma causa que se identifica com a própria noção de patrimônio cultural. Foi o Mário de Andrade que criou isso. Não é? Mário de Andrade, amigo íntimo do Oswald de Andrade, depois brigaram, mas tudo bem, mas se adoravam. Mas, enfim, criou aquilo e agora está virando uma coisa, vai ser defesa do patrimônio da especulação imobiliária. Vai de patrimônio, do turismo, como é o nome do órgão, é uma inversão total. Né? E se acontecer isso, acho que tem que ter um terremoto isso. Porque quando mexe na cultura, porque a cultura, ela é o seguinte, ela pega o inconsciente do povo. A gente tenta nas peças captar aquilo que não é dito ainda, mas é pressentido, sabe? Aquele negócio que está com aquele tesão de insurreição, que não aguenta mais, que quer que tudo vá para o inferno, que transformar aquilo em... como diz Oswald de Andrade, queimar a alma subterrânea e ir para as catacumbas políticas, sair das catacumbas, não é? Queimando a sua alma humana, porque nós temos uma alma de catacumba depois dessa repressão que vem havendo progressivamente no mundo. Fora esses acidentes naturais, porque estão mexendo tanto com a Terra, que é óbvio que a Terra que é um organismo vivo. Aprendi isso com Euclides da Cunha, aprendi isso quando eu fumo bastante maconha e ligo a Terra, e eu sinto a Terra. É um ser vivo. Tudo que nós temos, a Terra tem sangue, tem minério, tem osso, tem tudo. É igual a gente. E ela está sendo martirizada. E desde Euclides da Cunha ele dizia, o martírio da Terra é o martírio do ser humano e dos bichos e de tudo. O martírio. A Terra está sendo martirizada por esse golpe aqui no Brasil. Está uma coisa... Realmente, nós estamos muito ligados. Tem uma tribo pequenininha em São Paulo, ali no Jaraguá, fizeram um ato maravilhoso, eles cortaram a antena parabólica não, outra coisa, como? Antena de comunicação do bairro todo, que é um bairro riquíssimo. Se não ouvisse as reivindicações dele, porque estavam querendo expulsar ele de umas terras miseráveis que eles têm lá em São Paulo, atravessada pela estrada. E eles são acho que uns 700 índios, mas eles são maravilhosos, eles são íntegros. Você chega perto deles, você sente a vibração do corpo. Você sente o corpo.
E a geração dos intelectuais indígenas hoje é comparável à mais sofisticada, Deleuze, Guattari, Artaud, são maravilhosos. A Sônia Guajajara, o Kanak, né? Eles têm o seguinte, eles são internacionais, eles se comunicam, eles não se dizem adeus, porque eles ficam ligados permanentemente na pessoa. Eu tive em Brasília quando foram 3 mil índios. 3 mil índios apareceram lá, de várias tribos, e atacaram o Congresso, porque não receberam eles, né? E aí eles estavam num acampamento e foram cercados. E houve um massacre, porque os índios iam reagir. As mulheres se reuniram e começaram a fazer um ritual poderosíssimo, que elas sabem fazer. E choveu. Eu acredito nisso. Choveu. Choveu forte em Brasília. Brasília estava seco há muito tempo, mas choveu forte. Elas fizeram chover forte. Eu acredito nessas coisas, porque eu acredito no ser humano. E o ser humano tem muito mais poderes do que ele pensa. Porque essa estrutura que captura o ser humano, que o ser humano que é capturado pela máquina, ele deixa de ser humano. Ele é empregado da máquina. Claro, tem as pessoas que conseguem se manter vivas, mas, de repente, elas são obrigadas a ver televisão para ver o bem e o mal, a ver Netflix para ver guerra de competição de poder, essas coisas todas. Toda a vulgaridade que tem agora. O mundo está com uma vulgaridade, vou te dizer, uma burrice mesmo, assombrosa, que faz com que aconteça coisas como essa, de querer destruir um lugar maravilhoso. É o terceiro teatro-oficina que se constrói. O primeiro foi queimado pelo Comando de Caça Comunista. O segundo foi levantado o primeiro foi levantado em 8 meses. O segundo foi levantado em 1 ano e meio, depois do incêndio. E o terceiro, quando o Rei da Vera estreou, o Rei da Vera disse, chega de palco italiano. É outra coisa. É o ritual da lição de voltar a querer, é o teatro. Teatro. É teatro. Teatro é quando a gente faz bastante máscara, bastante coisa. Mas tem o teatro, que é a coisa que vem das nossas vísceras anímicas, das nossas entidades, que é uma coisa que todo mundo tem um poder, se ele se liga nos outros, na natureza. Cadê eles? Tá indo bem? Não, porque é muito importante a gente estar junto com muitos países, muitas línguas, muitas nações, e todas do Sul, todas rebolando, querendo se descolonizar. É uma coisa que nos une. A gente não pode mais suportar uma outra descoberta do Brasil. Outra coberta do Brasil. Não dá. E está sendo cobrido. Está sendo cobrido. A gente tem que não impedir. E o nosso teatro é o coração do Bexiga. Tá? O Bexiga é o coração de São Paulo. Se matarem nosso teatro, mataram a cultura brasileira. Porque é a tribo que pratica isso. Entendeu? Então é preciso um apoio para não ter esse massacre. A gente não é diferente da condição dos burus atualmente, que são expulsos dos territórios para entregar para as mineradoras, que são expulsos pelo agronegócio, mas que lutam tremendamente para que isso não aconteça. E lutam com tudo, não só com a sua força intelectual, a sua força anímica, mas também com a sua bruxaria. A bruxaria é muito importante nesses momentos. O Sul tem essa riqueza, tem bruxo. Eu me considero um xamã, depois que eu li A Queda do Céu. Eu me considero um xamã porque todas as peças que eu fiz alucinado. E a alucinação é a maior forma de percepção do mundo. Porque você pode estar consciente que você tem que fechar a porta da sua casa 3 vezes, ou depois subir e fechar o apartamento, o seu prédio que você mora, tudo. Mas você percebe que você vive enjaulado. É completamente diferente, consciência de percepção.
A percepção é uma coisa sensorial. Eu chutei meu nome naquela conferência, eu não sabia o que eu vou falar, porque a gente só sabe na hora que a gente está junto. Que chamou, como é que é? Corpo sente, age. Não, corpo sente, age, come. Devora. Tem que comer. Tem que comer, tem que transformar esses valores todos que estão arraigados nas universidades, nas instituições. A universidade é muito norte ainda. Tem um lado muito careta, e agora, inclusive, com a condição que estão relegados pela repressão econômica violenta que está pairando sobre nossos corpos. É uma coisa de direitos humanos, não pode. Essa ditadura brasileira atual é pior do que a outra. É pior. Nós fizemos Rei da Vela ainda no tempo do Castelo Branco. Depois veio o tempo quando veio o AI-5, aí foi o tempo de tortura, exílio, fui exilado, torturado, tudo. Felizmente fui para Portugal, que se libertava, para Moçambique, que se libertava, filmei, aprendi coisa para chuchu, foi ótimo. Retornei numa abertura lenta, gradual, restrita, foi... Até que veio a Constituição de 1988, generosa, que prevê taxação dos ricos, das heranças, jamais foi praticada. E, atualmente, ela está em frangalhos, com essas novas leis trabalhistas, com essa volta à escravidão. É um momento assim... E está acontecendo o seguinte, ainda existem movimentos que são super legítimos, mas eles estão ligados ao politicamente correto. Então, existem vários ismos que cumpriram uma função maravilhosa. Feminismo, nossa, hoje as mulheres são muito mais livres. Viadismo, os viados se assumem como eu, como todos os viados que existem, boa parte, outros ficam no armário, tudo bem. E as sapatos também se assumem. Sei lá, o que mais que eu estava falando? Dos ismos. Por exemplo, eu vi uma coisa do movimento afro, no festival, na Uni, que me revoltou muito. Umas senhorinhas do campo, do interior, do sertão do Ceará, foram aqui, fui em Fortaleza, apresentar o maracatu, onde elas se pintam de carvão. Eles proibiram ela de se apresentar. Esses ismos são terríveis. E agora, acho que o grande obstáculo a uma reunião dos humanos, na escala humana mesmo, é superar esses ismos. Porque nesses ismos estão pessoas preciosas, pessoas que lutaram pela sua condição, porque o racismo é enorme. Opa! Que cheiro, queimou. Mas vai ter incêndio, não, né? Olha. Tudo bem? Vocês têm alguma resposta para me dar? Porque eu sou um diretor de teatro que estou precisando de apoio. Eu exijo apoio, porque eu tenho um trabalho feito maravilhoso. Quem não conhece, tudo bem. Pode conhecer, porque nós gravamos as peças todas, elas estão no site da oficina. Macumba Tropófaga, a última peça que fizemos, está no site. Bacante está no site. Tem uma série de peças que a gente transmite e grava. E fora os DVDs que teve das peças também. É fácil saber o que é o Teatro Oficina. Workshop Theater. Que nasceu na Faculdade de Direito. Atualmente, no meu tempo, era Faculdade de Direita do Largo de São Francisco. Nasceu lá. Então, eu vou fazer agora, nessa situação, o advogado me aconselha, eu vou fazer essa semana ainda, talvez, uma conferência na Faculdade de Direito, que atualmente não é mais tão de direito assim, pelo menos no centro acadêmico. E talvez até o centro acadêmico da Faculdade de Direito possa financiar o advogado que nós precisamos nesse momento. Estou falando de coisas muito concretas para vocês agora. Não sei, acho que eu equacionei mal a questão. Alguém saberia? Porque eu falo, às vezes, uma língua muito enrolada.
falando muita coisa ao mesmo tempo, de repente a pessoa fica hipnotizada e não sabe o que está fazendo mais. Não, mas eu sou palhaço, gente. Eu rio de mim mesmo. Mas é isso, dia 9, você estava falando dia 9, o que vai acontecer? Que é Dia isso? 9, o CONDEPHAAT, esse organismo de proteção do patrimônio artístico, histórico, turístico, arqueológico de São Paulo, do Estado de São Paulo, vai se reunir para julgar as torres que o Silvio Santos quer construir e o nosso desalojamento do teatro. Entendeu? Dia 9 de outubro. Eu vou na faculdade exatamente porque eu vou falar com essa faculdade que forneceu todos os ministros do golpe de 64. Mas parece que hoje ela está melhorzinha. Ela estuda pelo menos direitos humanos, porque no meu tempo eu não tinha isso. Era só propriedade romana. Direito de propriedade romana, só, mais nada. E esse que está abusando da gente. Não é pá? Is all right? Everybody is... What happens? To be or not to be? That's the question. Tupi, que é um corpo do índio, que é todo ligado no cosmos, em si mesmo, ligado no seu corpo. Or not to be. Ser índio ou não ser. Porque se você não adquire um corpo novo para lutar para essa situação nova, você é derrotado. Eu acho que essa coisa do sul do corpo é muito importante, porque é o nosso corpo, o corpo de cada um e o corpo de todos. É só a ação direta do corpo, junto, comungando, se antropofagiando, destruindo as barreiras que nos separam, que vai conseguir nos levar a superar esse momento nazista. Desculpe se eu estou aterrorizando vocês, mas eu não peço desculpa, não. Meu tempo venceu e eu não teve uma resposta do público. Olha, ficou... Estou esperando. Vai dar certo assim no fim. Não sei. Mas, não sei, a internet pode ajudar um pouco também. Não ajudar? Não, eu não quero ajuda. Eu quero posição tomada e ações concretas. Não preciso de ajuda de ninguém. Detesto ajuda. Pois é, nosso posicionamento da faculdade com relação a isso. Não, mas como é que vocês podem divulgar isso? Tem Tem um e-mail aqui desse grupo todo? Está aqui? Tem? Você me passa? Aí eu mando para vocês um texto que naturalmente já deve ter traduzido para o inglês da sua ação. E eu espero que vocês botem a boca no mundo, porque é uma coisa internacional, não é só aqui, é a luta pela terra. É a luta pela terra, pelo terreno conquistado, não conquistado, pelo terreno emanado da terra. O Teatro Vizinho é um terreno que cada vez mais ele foi se aproximando da terra. Era um teatro como esse. Não, como esse, quando inaugurou o Rei da Vela era. Aí ali na Barra disse, não, é preciso, era uma arquibancada, é preciso derrubar a arquibancada e chegar na terra. Quando nós fizemos a selva da cidade, do Brecht, ela se passava num ringue, era ali na base fazia a direção de cena. E no final da peça, os personagens que lutavam o tempo todo, eles vão destruindo todas as instituições, a família, a casa, a livraria, a indústria, tudo, até o bordel, o puteiro, tudo, até chegar, arrancar as tábuas do teatro e ver que embaixo daquela tábua tem terra. Tanto que a rua ali na base, que é a rua do Teatro Oficina, ela tem tábuas, mas embaixo ela tem um subterrâneo, e o subterrâneo tem terra. E o fim da rua é a terra. A gente começou a aterrar tudo, né? E a gente viu aquele terreno enorme no nosso entorno, e a gente foi tombado aquele terreno, porque o teatro precisava dessa visão
300 e tantos metros, não sei, não. E agora ele tá para ser estrangulado. Mas... O Teatro Oficina é uma beleza, Zé. O Teatro Oficina é uma beleza, tem que conhecer. Zé, nós estamos preocupadíssimos com o seu tempo do avião, do voo. Você tem que fazer esse papel chato. Por favor. Não sei se eu fui muito desagradável. Imagina. Não, se eu não apavorei vocês demais. Porque vocês não riram. Primeiro que... Boa noite a todos. Que honra, Zé, tá te vendo aqui. É uma honra. O que você quer falar? Quer que eu fale que palavra? Já que você não quer ajuda, nos dê esse glossário. Tem uma palavra assim, ó. Não me respeite. Tá bom. Então, bem desrespeitada, eu te agradeço. Tô nervosa. Mas, assim, pensando dentro daquilo que você está falando, como agir sem ajudar, já que você não quer que seja ajudar. Então, como agir? Como agir? Eu quero te trazer uma possibilidade. Isso. Isso. Então... Criar ajuda, maneira de criar Peraí. os meios. Não, é o seguinte. Ela está agoniada... Como... desculpa, deixa eu voltar então. Não, o que você perguntou? Não, então, é uma sugestão, na verdade, de que de 1 minuto você possa criar um texto. Tá criado. Não é de 1 minuto. Não, mas por que eu tô falando 1 minuto? Por causa da rede. Não, foda-se a rede. Não, foda-se a rede. Claro, foda-se a rede. Você lê tudo para ficar sabendo, aí você passa o trecho que você acha mais convincente. Não entra de cara já na caretice. Não, mas o que eu não estou fazendo? Não estou falando? Um texto que todos pudessem reproduzir. Não, mas não tem com essa coisa que então faz um pequenininho. Não é o texto, inclusive, que tem, eu acho até que ele é ruim, porque ele equipara a situação da oficina à situação que houve em São Paulo, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, que privatizaram tudo. Ibirapuera, Anhembi, Sambódromo, tudo, privatizaram tudo. Tudo, os vereadores. Então, é o seguinte, a situação da oficina, privatizaram instituições, coisas assim, mas a oficina é um lugar que tem gente há quase 60 anos lá, semeando, plantando, fazendo teatro. É um negócio vivo, entendeu? Não é uma instituição assim, é uma instituição de vida. Então, a solidariedade a isso tem que despertar a nossa imaginação, a minha imaginação, para saber como sugerir formas de atuação coletiva. É o trabalho que nós temos que fazer agora. Nós do Sul, nós temos que nos juntar para não sermos mais colonizados, porque nós estamos sendo recolonizados. Obrigado, você desculpe. Não, desculpa, eu não peço desculpa. Eu não peço desculpa, eu não peço perdão. Viva os poetas, viva os artistas, viva vocês, viva esse... Como é que chama, Rosa? Como é que chama? Hã? Modo de ser sul! O que é que a baiana tem? O que é? Bravo! Adeus.